Muitos clados normalmente encontrados apenas no nível do solo podem ser encorajados a assumir a arborização, dando origem a espécies como porcos-espinhos, tamanduás e tamanduás sedosos. Tal desenvolvimento pode ocorrer entre os desmostracãs, que até agora foram amplamente excluídos dos nichos arbóreos pela competição dos platidontas. Mas, mais uma vez, os nichos são tão abundantes na floresta tropical que pode ser possível para pelo menos um clado de desmostracãs para expandir seu alcance nas árvores. Seus corpos e membros podem ficar mais longos com superfícies de preensão na parte inferior, permitindo que se agarrem a troncos de árvores e escalem entre os galhos, e seus tentáculos orais em forma de chicote podem evoluir para perfurar as fendas nas cutículas das plantas e arrancar as malformações dentro. Vamos chamar esse clado de Dolichostracans. No entanto, embora o movimento em direção às árvores os ajude a fugir dos predadores terrestres, também os expõe a novos perigos, como os tambraxis predadores. Uma vez que eles não estão nem perto de serem rápidos ou ágeis o suficiente para superar os predadores, muitas espécies podem simplesmente confiar em suas armaduras com faixas para defesa, mas algumas podem complementar isso com outra forma de toxicidade. Ao contrário do veneno, que simplesmente precisa ser ingerido para fazer efeito, o veneno precisa ser liberado diretamente na corrente sanguínea. As glândulas de veneno geralmente evoluem de outras estruturas produtoras de substâncias químicas, como odores, salivares ou glândulas reprodutivas, e geralmente estão situadas perto ou dentro de presas, penas ou picadas para perfurar a carne do alvo e permitir que o veneno passe para o sangue. Nesses dolichostracans, as glândulas de veneno podem derivar de uma série de glândulas excretoras ao longo de seus flancos, usadas por seus ancestrais aquáticos para manter o equilíbrio de sal e enxofre em seu sangue. Para penetrar na pele dos atacantes e administrar o veneno, os lados de sua concha podem evoluir para pontas pontiagudas semelhantes a penas, que normalmente ficam planas para facilitar o movimento, mas se projetam quando o animal arqueia as costas ou se enrola em um bola. Ser picado por essas penas pode resultar em dor intensa, irritação e inchaço próximo ao ponto de contato, o que deve ser suficiente para desencorajar a maioria dos predadores. Como os clorodermos e cianodermos distantemente relacionados, esses dolichostracanos desejarão tornar sua periculosidade o mais óbvia possível, e assim, podem desenvolver padrões de cores aposemáticos semelhantes. E assim como com seus parentes malacoformes, uma vez que os predadores evoluíram para reconhecer e evitar esses animais, que chamaremos de pronocantídeos, outro clado de dolichostráceos pode tirar vantagem disso, evoluindo para imitar seus sinais de perigo. No entanto, seria bastante improvável que outro clado evoluísse de forma convergente os espinhos venenosos dos pronocantídeos exatamente da mesma maneira, então os mímicos podem simplesmente confiar em seu aposematismo para blefar para escapar de situações perigosas. O mimetismo batesiano ocorre quando uma espécie tóxica ou perigosa é imitada por uma relativamente inofensiva, como pode ser visto em animais como as cobras leiteiras, que compartilham uma coloração aposemática quase idêntica às cobras corais altamente venenosas, e em moscas que imitam as listras pretas e amarelas de vespa sem nenhum ferrão. Ao contrário do mimetismo mulleriano, o mimetismo batesiano não exige que o mimetizador já tenha alguma forma de defesa para fazer backup de seus sinais de alerta, fornecendo uma forma de proteção muito barata, porém eficaz. Entre os dolichostracans, um clado pode se tornar imitador batesiano dos pronocantídeos, não apenas evoluindo com a mesma forma e coloração geral do corpo, mas também com estruturas longas em suas costas que se assemelham aos espinhos dos pronocantídeos, mas não contêm nenhum veneno e não são rígido ou afiado o suficiente para furar a pele. Esses animais, que chamaremos de notocantídeos, contarão com sua aparência enganosa como o único meio de defesa, e tanto eles quanto os pronocantídeos estarão livres para procurar malacoformas sem medo de ataque. Mas o veneno também pode ser usado tanto para o ataque quanto para a defesa. Muitos predadores usam o veneno como uma forma de subjugar rapidamente a presa antes que ela tenha a chance de escapar ou revidar. Em nossa floresta tropical alienígena, alguns dos predadores arbóreos mais comuns são os elastospondis ancestrais, os primos que não voam das formas que evoluíram para os opistopteras. Embora seu alcance e tamanho máximo tenham diminuído nos últimos 60 milhões de anos como resultado da queda nos níveis de oxigênio atmosférico e as mudanças relacionadas no clima, eles ainda serão predadores de emboscada comuns e capazes encontrados na maioria das áreas de floresta em todo o planeta, sendo especialmente prolífico no dossel lotado da floresta tropical. Talvez em um clado desses elastospondils, as glândulas digestivas no interior de suas bocas evoluam para produzir um veneno potente, que será entregue às presas ao longo de ranhuras especiais nos dentes do animal. Esse veneno dará a essas criaturas, que chamaremos de quentrodontes, uma grande vantagem para enfrentar presas grandes ou que se movem rapidamente. Um clado pode até se especializar na caça de animais voadores como opistopterans e pleuropterans, que são ágeis demais para a maioria dos outros predadores capturarem. Segurando a parte de baixo de um galho com seus membros traseiros, eles ficarão à espreita com suas espinhas dobradas em uma curva fechada,
golpeando qualquer coisa que passe voando com uma mordida venenosa que paralisa a presa antes que ela tenha a chance de se libertar, de certa forma como os comportamentos de comer morcegos vistos na centopeia gigante da Amazônia na Terra. Para ajudar neste estilo de vida, este clado pode desenvolver corpos alongados para aumentar sua distância de ataque, bem como membros anteriores poderosos para capturar a presa e contê-la por tempo suficiente para que o veneno faça efeito. Como a maioria dos elastospondis que não voam, essas formas, que chamaremos de aspidontes, serão predadores de emboscada, e portanto, dependem da presa que vem até eles, mas outro clado pode levar isso um passo adiante, empregando outra variedade de mimetismo. Com exceção do mimetismo de dispersão, todas as formas de mimetismo que discutimos até agora são categorizadas como mimetismo defensivo, usado por espécies de presas para evitar ou deter predadores, mas os predadores também podem fazer uso do que é chamado de mimetismo agressivo, atraindo a presa pela semelhança a algo de interesse. Por exemplo, a língua da tartaruga jacaré imita a aparência e o movimento de um verme, enganando os peixes para que tentem comê-la, mas acabam sendo comidos, e muitos clados de louva-a-Deus evoluíram independentemente para imitar tipos específicos de flores, atraindo polinizadores como borboletas que os mantídeos capturam quando estão ao seu alcance. Para os quentrodontes, um modelo ideal para mimetismo agressivo serão os cromatófitos, que já atraem nectarívoros como os picópteros e frugívoros como os escandópodes e pleuropteranos. Inicialmente, esses quentrodontes podem simplesmente usar as folhas do cromatófito e os filamentos cobertos por gametas como cobertura para implementar suas emboscadas. Como se especializam nessa técnica de caça, é provável que desenvolvam padrões de cores que os ajudem a se misturar com os azuis e verdes brilhantes das cutículas da planta, permitindo que fiquem escondidos até que a presa esteja ao alcance. Neste ponto, isso é considerado apenas camuflagem, não um mimetismo agressivo completo, o que implica que a aparência do animal atrai ativamente a presa em vez de simplesmente ajudar o predador a evitar a detecção. Isso pode ser realizado com a evolução de uma crista vermelha no dorso que imita as folhas e o meristema do cromatófito, que os picópteros e outros nectarívoros virão em busca do néctar, apenas para serem mortos pela picada venenosa do quentrodonte. Esses animais, que chamaremos de filoforanos, serão muito menores que os aspidontes, mas, graças ao seu potente veneno, não precisarão de um grande tamanho para matar e estarão entre os predadores mais especializados do dossel. Como esta floresta tropical tem a maior densidade e diversidade de espécies de qualquer habitat no planeta, seria impossível catalogar adequadamente os milhões de clados que a habitam, e o punhado que discutimos aqui representará apenas uma pequena fração daqueles que irá se adaptar à vida na floresta tropical ao longo de 60 milhões de anos ou mais, desde que as autífitas evoluíram pela primeira vez. Mas, embora os residentes desta floresta exuberante tenham desfrutado das condições estáveis e benignas por todo esse tempo, o planeta em geral está prestes a passar por uma conjuntura importante em sua história, que influenciará o curso da vida por mais de 100 milhões de anos por vir. No próximo episódio, vamos explorar o destino de todos os clados que discutimos até agora, quando o supercontinente se divide em dois. Obrigado ao Campari por patrocinar este episódio. Campari Blaze é um aplicativo baseado em navegador que oferece todas as ferramentas e recursos de que você precisa para planejar e documentar todos os aspectos de sua narrativa e construção de mundo. Muitos dos recursos do Blaze já vêm com a versão gratuita, incluindo entradas para personagens, mapas, linhas do tempo, espécies, idiomas, sistemas mágicos e as opções para compartilhar seu trabalho e colaborar com outros usuários em tempo real. Mas se você quiser mais, pode atualizar sua interface adicionando novos módulos para personalizar seu layout de acordo com suas necessidades pessoais de construção de mundo. Cada módulo pode ser adquirido individualmente, como uma assinatura contínua ou um pagamento único, o que significa que você paga apenas pelos recursos de que precisa. Mas para a venda de fim de ano, a Campari está oferecendo 20% de desconto nas compras de assinatura e vitalícia para todos os módulos do Blaze, que você pode obter usando o código OJBlaze no caixa. Para se inscrever no Blaze ou saber mais, confira o link na descrição. Obrigado também aos fãs do Discord por vocês terem contribuído com arte para este episódio, e que me pouparam uma enorme quantidade de tempo e esforço ao fazer esses vídeos enquanto, ao mesmo tempo, faziam com que parecessem muito melhores no processo. Links para o servidor principal e o servidor de fãs Alien Biospheres na descrição. E mais uma vez, um grande agradecimento a todos os patrocinadores, cujo apoio contínuo torna possíveis vídeos como este. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio.